Uma boa noite. Então, eu dou início à noite, Evangelho segundo. Hoje a gente vai ter a oportunidade de acompanhar o José com o capítulo Bem-aventurados. Esse capítulo vai nos ajudar com certeza nos momentos aonde a gente vê o mundo, a cidade, o país, coisas, as pessoas, numa situação, às vezes, desencontro mesmo com a própria atitude que deveria. Então, nada melhor que o evangelho, a fé e o próprio ato de resignação, a vontade de viver plena, mas branda, bem com a trabalhe o nosso emoção, fazer com que nos restabeleça a saúde, o equilíbrio, para que assim, mais paz e tranquilidade no mundo, com as pessoas. Vocês, uma boa palestra. Boa noite a todos vocês, né? Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha, né? Eu vou aproveitar o gancho da diretora, né? E seguir nessa direção, né? Para poder fazer essas relações todas que nós vamos ter que desenvolver nessa noite, né? Quem é que não tem problema? Uma grande pergunta, né? Todo mundo tem problema. Não existe no planeta uma única pessoa que não tenha problema. Não tem no momento, tem no outro. E todos nós, com o passar do tempo, vamos encontrando problemas, né? A própria estrutura corpórea que se desgasta, né, vai gerando ao longo do tempo problemas, e quando a gente vai chegando mais na velhice, mais problemas aparecem de ordem corpórea. Mas há outros tipos de problema, problemas emocionais, problemas financeiros. Então nós vivemos num mundo que tem uma série de problemas, e esses problemas são decorrentes de quê? Tá? Qual a origem desses problemas, o que eles significam, o que eles representam e por que eles existem? São perguntas que todos nós, se não nos fizermos, iremos nos fazer em determinado momento. Tá? O capítulo de hoje fala exatamente disso, fazendo uma acepção ao entendimento de um momento comum dentro da vida de Jesus, em que as pessoas o seguiam, buscando nele a solução dos seus problemas. Tá? Multidões o seguiam regularmente, a fim de buscar nele as soluções dos mais diferentes tipos de problema. Se a gente lê a Bíblia, tá, há relatos lá dentro até de divisão de bens, sendo levado de herança, sendo levado para ele, no sentido de que ele decidisse aquelas coisas. Então, vocês notem, os mais variados tipos de situações que acontecem. Essa situação específica aqui é uma multidão muito grande, mas enorme mesmo. Sempre existiam multidões atrás dele, mas nesse momento, nessa passagem aqui, é uma multidão muito grande. E ele, o que ele faz? O que ele sempre fez, ele ensinava a natureza daquilo que as pessoas vinham propor como sendo circunstâncias das suas vidas. Então, o que ele faz nesse momento? Ele sobe num pequeno morro para poder ser visto, que a multidão era muito grande. Se ele ficasse no mesmo plano delas, de trás não iriam ver. Então, ele sobe num pequeno morro, por isso que é chamado de Sermão do Monte, né? Para que, na realidade, pudesse ser visto e a sua voz se propagasse mais e os do fundo pudessem escutar. Então, lá o que ele faz? Ele começa a fazer uma série de citações a respeito dos problemas que as pessoas são portadoras. Se vocês pegarem a Bíblia e lerem, vocês vão ver que é exatamente assim que acontece. E só que ele faz um enunciado antes de citar o problema. Ele usa sempre o mesmo termo. Se vocês pegarem as situações, os capítulos dentro da Bíblia, eles têm números. Esses números são chamados de versículos, dentro dos determinados capítulos, determinadas citações. Então, se nós olharmos lá os versículos que fazem parte desse determinado momento aqui, nós vamos ver que todos eles
começa exatamente da mesma maneira. E qual é a mesma maneira? Bem-aventurados. Bom, o que é ventura? Se nós pegarmos um dicionário e procurar ventura, nós vamos ver que ventura é um estado de felicidade. E aí ele coloca um bem na frente. Então, bem-aventurados. Então, estado de felicidade no bem. Olhem bem, para a gente poder entender. E aí vem o problema. Normalmente nós pensamos o contrário, né? Para nós, o bem é o afastamento dos problemas. Mas se nós formos pensar por que esses problemas existem, nós vamos agrupá-los em, vamos dizer assim, dois grandes grupos. Alguns que a gente consegue detectar, entender, ver as causas dele, né, que estão aonde? O que está para trás da nossa vida. Se nós fizemos isso, escolhemos aquilo, comemos isso, tomamos tal atitude, nós vamos poder fazer uma associação para entender o que nós estamos vivendo nesse momento. É uma decorrência natural disso. Então esse é um grande grupo. E tem um outro grande grupo, que na realidade é aquele que é inerente ao que se chama de congênito, ou seja, que a gente já nasce com ele. Então aí existem problemas orgânicos, existem problemas mentais, emocionais, e a gente é portador. Todos nós temos um pouco de tudo isso. É só nós pararmos para pensar e sermos honestos, nós vamos se dar conta disso. O capítulo de hoje trata exatamente dessas questões que eu estou falando. Primeiro, o que significa o problema, se o problema é derivado de mim? Então, o que representa um problema? Alguma coisa que eu estou sentindo que não é adequado. Mas se fui eu que gerei, é uma consequência da natureza daquilo que eu escolhi, eu determinei, eu sou. Então, esse primeiro grupo que eu falei para vocês, que a gente olha e se dá conta, a gente pode tomar consciência dele. E o que nós devemos fazer? Se nós queremos terminar com o problema, nós temos que terminar com a causa que gerou o problema. O problema é uma consequência decorrente das nossas características. Qual é o grande problema? A gente reconhecer isso. Normalmente a gente sempre faz contratransferências justificativas. A nossa estrutura de análise própria, que a psicologia chama de ego, vamos dizer assim, para ficar mais simples de entender, sempre cria um artifício, uma argumentação que nós temos razão. A gente sempre acha que a gente está certo e os outros estão errados. Por quê? Porque nos falta análise crítica, verdade, integridade e honestidade. Mas se nós tivéssemos tudo isso, nós só ganharíamos. Porque no momento em que a gente tem um problema, o identifica e o reconhece, nós já estamos a meio caminho andado para a solução. Porque se eu sei que o problema é de tal ordem, se eu começar a mexer nele, eu vou terminar com as consequências dele. Por isso que o Espiritismo fala muito em causa e efeito. É um grande problema. A grande maioria das pessoas que vêm num centro espírita, para não dizer a totalidade, sempre acham que são vítimas. Sempre acham que são vítimas. E o que elas aprendem aqui dentro? Inclusive, os espíritos, que são pessoas. Os espíritos desencarnados são pessoas. E tem esse mesmo tipo de comportamento. O vitimismo, a vingança. Notem que manter esse estado é manter o problema. E manter o problema é manter as consequências do problema. Sofrimento, dificuldade, conflito. A vantagem? Não. É uma atitude lúcida? Lógica, não. Então vocês vão entender que apesar de nós sermos criaturas que temos potenciais, fundamentos e características racionais, nós somos, como é muito bem definido, passionais. Nós temos paixões. E a paixão, ela é cega, porque ela é um impulso que não é estruturado em cima de uma análise mais ampla e mais profunda. Então, em função disso, nos leva a enganos, a erros e a conflitos. Mantê-las é manter a natureza do conflito. E olha, quem é o primeiro prejudicado disso tudo? A fonte geradora, eu. Eu, porque isso parte de mim, isso está em mim. Aí o outro, que vai se relacionar dentro dessa proposta, ele tem uma opção. Eu coloco para fora o que eu sou. Ele sofre isso. Como é que ele vai reagir?
Normalmente ele reage com equivalência, semelhante a mim, da mesma maneira, porque tem normalmente os mesmos tipos de características. O que isso gera? Conflito. Mas vamos pensar que se ele não agisse assim, se na realidade ele olhasse para mim e eu estou lá, agressivo, violento, irônico, os mais diferentes tipos de situações que vocês possam imaginar, mas ele equilibrado olhasse para mim, coitado dessa criatura, ela não sabe o que faz. Por isso que ela age assim, ela está botando para fora o que é. Ele já não seria afetado. A posição dele já determinaria que ele não seria afetado. O outro vai se irritar mais, mas ele não seria afetado. O Evangelho fala dessas coisas, quando diz assim, quando te baterem numa face, dai a outra. É uma figura. É simplesmente uma figura. Dizendo exatamente esse tipo de comportamento. Então notem, se eu sou cego pela passionalidade, eu não consigo fazer essa análise, não consigo ter esse comportamento. Mas isso vai me arremeter ao quê? Ao desequilíbrio, porque é desequilíbrio. Então, notem bem, pensem, se eu sou uma criatura irritadiça, eu não desenvolvo problemas gástricos, eu não desenvolvo problemas cardíacos, eu não desenvolvo problemas emocionais, mentais. Pensem. Então, mais cedo ou mais tarde, acumulando ou mais ou menos, eu vou sofrer as consequências naturais do que eu estou desenvolvendo, porque parte está dentro de mim. Então vocês notem que é disso que Jesus estava falando. Por quê? Porque no início eu sempre tenho razão, mas isso vai me saturando. Isso vai me saturando. Isso vai me saturando, vai saturando tudo que eu estou indo na volta, as minhas relações, vai gerar um caos. Esse caos vai gerar conflito e dor. E a dor vai fazer eu parar para buscar solução para ela. Todos nós buscamos solução para a dor. E qual vai ser a solução? Segundo tudo isso que nós estamos pensando aqui, eu vou ter que estabelecer mudanças. Se eu estabelecer mudança, eu vou terminar com o que gera e, consequentemente, com a consequência. Então, notem que vai depender de mim, não vai depender de mais ninguém. O grego, 4.000 anos atrás, já falava nisso. Olha, quem tem uma mente sã tem um corpo são. É um ditado grego e verdadeiro. Então, entendo, o Evangelho fala dessas coisas. O capítulo de hoje fala disso. Justiça das aflições, que é esse mecanismo que eu mostrei para vocês. É justo? Claro que é. É justo por quê? Porque sou eu que crio e porque está me educando. E também é a minha solução. Jesus disse isso de uma outra forma. Disse assim, a semeadura é livre. Eu faço o que eu quero. Mas, tem um mas aí, a colheita é obrigatória. Dizia, mas se eu semeio sarças, não nasce trigo. O que é sarça e o que é trigo? Sarça é uma plantinha que parece o trigo. Por fora é igualzinho, mas não tem as sementes do trigo. Não produz nada, só tem a aparência de equivalente. Ele usou uma outra passagem, fala das figueiras, das árvores frondosas que eram aparentemente poderosas, mas não produziam nada. É rico o Evangelho em figuras. Figuras que ilustram as pessoas, as coisas. Então, muitas vezes eu acho que eu sou isso, sou aquilo, sou aquele outro, mas no fundo, o que eu sou? Quem é o maior prejudicado por isso? Sou eu. Então, notem que é justo que eu colha o que eu estou semeando. Claro que é, eu estou semeando, eu tenho que colher o que eu estou semeando. Mas não é só dor, é uma dor educativa. É uma dor que está associada à manutenção do que é a causa, do que alimenta. Se eu terminar com isso, eu termino com ela. Então, por isso que toda criatura é recuperável. Toda criatura é recuperável. O problema é o espaço de tempo que a gente leva para fazer isso. Então, muitas vezes a gente não consegue ver isso dentro de uma mesma vida. E aí que vem a relação da primeira parte que eu falei para você. Essas coisas que a gente nasce com ela, e que a gente às vezes é revoltado, que a gente tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, fulano nasceu em tal lugar, eu tenho tal coisa no meu corpo, eu sou atormentado. Mas será que isso aí foi um sorteio que aconteceu e eu ganhei essas características? O que a gente aprende dentro da doutrina espírita e vê no fenômeno mediúnico? Que é uma televisão
através de uma pessoa, né, por uma estrutura de uma sociedade pós-morte. O que a gente vê? A gente vê as consequências das teimosias, das manutenções de característica e das dores e dos conflitos que tudo isso mantém. É o que a gente vê num fenômeno mediúnico. Através de um médium que manifesta uma personalidade que não é a dele. Como ele manifesta uma série de personalidades distintas ao longo de vários trabalhos, a gente o que vai vendo? A gente vai vendo toda essa população desencarnada. E o que a gente vê? Que essa população desencarnada que está aqui na volta, que é o que entra mais regularmente em comunicação, são problemáticos. A grande maioria é problemática. Por quê? Basta a gente olhar o mundo, o dia a dia. A maioria da quantidade de pessoas que tem no planeta, elas são equilibradíssimas, boas, sensacionais? Não. Senão não haveria tanta guerra, tanto problema, tanto roubo, tanto estupro, tanta... Basta a gente olhar os noticiários e as coisas, a gente vai ver. Essas criaturas que morrem, que tipo de espíritos elas vão produzir? Aí vocês vão começar a entender as coisas. E aí entra a função do Santo Espírita, que é mostrar para elas que esses conflitos que elas ainda estão mantendo têm origem, e a origem está nelas próprias. E aí é que entra a relação de mostrar para elas, como é mostrar para nós, a existência de vidas anteriores. E por isso que o capítulo da semana passada se falou a respeito disso, pluralidade das existências. O título do capítulo que era: não se pode ver o reino do céu se não nascer de novo. É uma alegoria, um simbolismo. O que é o reino do céu representado por Jesus? O ápice do processo evolutivo. Então ninguém evolui, ninguém consegue chegar à plenitude evolutiva numa vida só. E aí vocês vão começar a entender por que, por exemplo, existe um Chico Xavier, que é da nossa área, e por que existem criaturas com... Vocês podem escolher quem vocês quiserem. Até na área espírita, João de Deus, uma pessoa que teve oportunidade e botou os pés pelas mãos. Por que existe isso? Por que ele sucumbiu? Ele sucumbiu aos seus próprios impulsos. Essa coisa de querer debitar aos espíritos inferiores, os maus, aquilo que a gente se permite, é um erro enorme. Ninguém pode fazer a cabeça de ninguém se esse não o quiser, não gostar. Inclusive, está lá na pergunta 910 do Livro dos Espíritos. Quando a gente julga que não é possível combater o mal, é porque a gente se compraz na natureza do mal. Ou seja, a gente gosta. Isso é muito claro, isso está dentro do Livro dos Espíritos. Por isso que o Livro dos Espíritos muitas vezes é chocante. E por isso que nos Santos Espíritas sérios, onde a gente pega a doutrina, como ela é apresentada dentro do Livro dos Espíritos, e começa a estudá-la, para compreender essas coisas todas, a grande maioria não quer. A grande maioria quer chegar aqui e que se faça alguma coisa, algum trabalho para resolver os problemas dele. Magicamente, o que não existe, o que é impossível. Repito para vocês, Jesus dizendo a cada um segundo suas obras. Semeadura é livre, colheita é obrigatória. Não tem como, se eu cultuo o desequilíbrio, eu estou dentro dele. Eu tenho que terminar com ele. Mas sempre de quem é a culpa? Dos outros. Então nota, o capítulo fala disso, a justiça das aflições, causas atuais das aflições. Que é isso que eu acabei de dizer para vocês. Causas anteriores das aflições. As vidas passadas. Por que alguém nasce débil mental? Vou falar assim, os mais diferentes tipos de síndromes. Será que ele é uma vítima? Ou ele é alguém que cultuou desequilíbrio sistemático ao longo do tempo? E aí ele plasma, projeta, quando da configuração lá, da formação, em relação à produção daquele óvulo, ou seja, da fecundação, aquelas características de conflito. Aí, morfologicamente, ele tem uma série de problemas genéticos. Mas como é que esses genes são estabelecidos e estruturados? E dou mais um exemplo para vocês. Tá? Vamos pensar, é tão em voga que está hoje em dia, que não tem problema genético nenhum. Morfologicamente é perfeito. A gente olha, inclusive, os traços são normais, são bonitos, são tenros, e são tão conflituados, são alienados, não suportam ruídos.
Sim. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, uma questão genética, como de Down, a gente faz uma associação e a gente acha que é corpóreo. Mas quando não existe nada corpóreo, como explicar? Como explicar que um corpo perfeito tem uma estrutura viva em enorme conflito? Então nós temos que começar a pensar. E notem, como é que se trata esse tipo de criatura? Qual é a única maneira de tratamento deles? Como é que os tratadores têm que tratar eles? Com amor. A única forma que vence isso é o amor, que é a aproximação, a dedicação, que é a transmissão de valores. Aí eles aceitam, eles confiam, porque eles são extremamente inseguros, conflituados. Por isso que as mães têm que ser aí sim mães de verdade, não somente geradoras, mas mães. Do verdadeiro e profundidade sentido do termo. Então notem que Jesus falava dessas coisas. Vocês acham que só tem no mundo moderno? Tem passagens na Bíblia dizendo de um menino que caía na água e no fogo, que era uma figura, a mãe cozinhava e tomava conta dos filhos. Ele não parava quieto. E ele ia lá e mexia no fogo e caía, mexia na água que era servia para cozinhar. Isso está dentro da Bíblia. É levado para Jesus. Jesus coloca a mão sobre ele e ele sara. Por quê? Porque era um processo de influenciação. Então nós temos que isso tudo está relatado dentro da Bíblia. Tá. Isso continua a acontecer hoje em dia? Claro que sim. Porque continuam a existir problemas dentro das pessoas. Então qual é a proposta de um centro espírita? Mudar de voz, mudar de roupa, fazer frequência, vir para cá? Não, isso não adianta nada. Não adianta nada. Ah, está dizendo que não adianta? Adianta vir estudar para levar a sério. Para se tornar o que se estuda. Frequência intelectual, cultural, não adianta nada. É perda de tempo. Se eu não me tornar aquele conteúdo lógico que está ali dentro, que fala em transformação, em evolução, eu vou continuar sendo alguém com problemas. Vou aguentar um tempo, mas não vou aguentar todo o tempo. Então, por isso que Deus, quando criou as criaturas, Ele criou de maneira em que nós tivéssemos, na nossa essência, uma estrutura que não suporta para sempre a natureza do conflito. Está aí a chancela da plenitude. Todos os seres atingirão a plenitude. Por isso que no centro espírita a gente trabalha dessa maneira. A gente sabe que o conflituado do momento de hoje é o anjo de amanhã. É uma questão de tempo. É uma questão de consciência e de transformação. Porque tudo se transforma. Porque tudo cresce, tudo evolui. Então, por isso, ele falava que havia motivos de resignação aqui dentro do capítulo para isso tudo. A resignação vem disso. Há uma esperança. Há um sentido nisso tudo. Porque se não há esse tipo de coisa, essa compreensão, o que gera a última parte do capítulo? O suicídio, a loucura. Ou eu tento fugir, porque eu sou materialista, eu acho que é problema do corpo. Se eu me matar, acaba? Não acaba. E se eu não vou fazer isso, pelas pressões eu vou enlouquecer. Isso está dentro da sequência do capítulo. E é o que acontece. Quantas pessoas nós recebemos aqui que vêm de internamento psiquiátrico? Quantas? Quantidade ao longo da minha vida, quantas eu lidei que eram portadores de processos de aflição, oriundos de vidas passadas e dessas relações de percepção, de mediunidade com esses herdeiros do passado em função dos conflitos que eram portadores. Porque se a pessoa se transforma, como dizia Jesus, o amor e a transformação do ser acaba com a multidão dos pecados. É uma figura, novamente, mas a figura te diz que o equilíbrio, o desenvolvimento, a transformação faz com que o indivíduo não somente tenha sobre si mesmo domínio, serenidade e paz, mas prove para suas vítimas do passado que ele já não é mais o mesmo, inclusive indo socorrê-las. Vocês acham que não existe maior justiça do que isso? É a melhor coisa que existe. Eu consigo
me resgatar e colocar no lugar as coisas que eu quebrei. Isso acerta, dentro do tempo, todas as contas e todas as situações. Então, essa é a ideia do capítulo de hoje. Existe problema, existe uma razão, existe um objetivo, existe uma solução. Pode ser feito aqui agora? Em parte. Se não consigo fazer tudo agora, eu sei que tem ainda uma sequência. Porque, por exemplo, quem tem uma lesão congênita que não pode transformá-la, não tem esperança? Tem. Eu sei que eu vou morrer, meu corpo com problema vai ficar, mas eu vou sair incólume. Mas eu também sei que se na realidade eu mantiver os conflitos, eu vou renascer de novo com os conflitos. Isso é educativo. E é a melhor coisa que existe. Só depende de nós. O que vai ser falado no capítulo da semana que vem? Essa relação que começa entre Jesus e seu evangelho e a doutrina espírita, que veio dar sentido às partes do evangelho que a gente não compreende. O evangelho, as parábolas são feitas dessa maneira. Elas são descrições onde parte a gente consegue entender de forma muito clara e parte a gente não consegue entender. Sem esse chaveamento dessa ideia de reencarnação, dos mecanismos de justiça e todos esses conteúdos espíritas, parece não fazer sentido. Então, o que a doutrina espírita vem fazer? Ela vem dar sentido às partes do evangelho que a gente não compreende. É o capítulo da semana que vem. O Cristo Consolador, na primeira parte, vai falar sobre Jesus e na segunda parte vai falar sobre o Consolador que ele prometeu. Está lá dentro do evangelho também, que viria a esclarecer todas as coisas. Aí a relação. Então, vocês que vieram aqui nessa noite, eu vou ser breve, eu tenho sido breve, para fazer com que vocês possam assimilar, porque a gente fala muito, a gente não consegue reter muita coisa. Pense. Pense se a coerência nisso tudo. Olha o mundo. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Olha o Brasil, o que está acontecendo agora no Brasil. Olha o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Olha o que está acontecendo lá na Ucrânia. Olhem. Olha o que está acontecendo por tudo que é lado. O que é isso? Conflito. Né? Falta de perspectiva, imediatismo. Gera tudo isso. Tudo isso vai trazer problemas, mas vai trazer solução. O que a gente hoje acha que é tudo certo, tudo beleza, o tempo e as consequências nos educam. Então, por isso que é uma sequência. Uma sequência. E para nós não ficarmos deserdados, nós nascemos de novo. O que a gente não consegue fazer agora, não consegue aproveitar agora, na próxima a gente vai conseguir. Até que a gente não precise mais desse modelo de mundo, dessas características, porque nós já suplantamos tudo isso. Aí nós não voltamos mais para cá. Nós vamos para planetas mais avançados, em melhor condição, até que a gente quebre esses ciclos de vínculo com forma, com formato, com carne. Não tem mais formato. Aí entra o que diz na doutrina espírita, a última etapa, os espíritos puros, que já adquiriram tudo, compreendem tudo e não precisam mais dessas coisas. Mas, encerraria dizendo para vocês, pensemos, reflitamos, acima de tudo, sobre essas coisas todas. E vejam se tudo que eu falei para vocês não é o cotidiano, o dia a dia, que todos nós vivemos e que todos nós sofremos. Pessoas, então, que nos acompanham pelas redes sociais, inscrevam, façam com que o número de inscritos do YouTube aumente. E lembrando, assim, que isso não é uma fundamentação monetária, tem um fundo monetário, sim, para que o conteúdo, claro, direto, seja disseminado. Até uma próxima oportunidade.